Muito bem-vindos à Casa do Caminho. Para quem está aqui, nós temos dois irmãozinhos aí novos que estão vindo pela primeira vez, né? Eu acho que é importante passar uns recadinhos breves, mas acho que é importante para situá-los aí, depois a gente podemos conversar mais. A casa tem palestras e passos todos os dias, nós temos horários fixados no mural lá fora e podemos orientar também quem precisar, tá? Antes de cada palestra, nós temos 30 minutos para quem quer passar por orientação, nosso plantão fraterno. Então é só chegar 30 minutos antes, procurar o responsável pelo dia e passar por uma orientação, tá? Temos trabalhos sociais que a casa realiza, entrega de cestas básicas, todo segundo sábado de cada mês. Temos 63 famílias cadastradas. Entregamos lanches para moradores de ruas também. Esses assistidos moram nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Então, todos os sábados, 6 horas da tarde, nós saímos daqui para eles nos fazerem essa brilhante companhia aí todos os sábados. E a casa funciona de segunda a domingo. As palestras e os passes só não acontecem às sextas-feiras, porque é um dia reservado a um tratamento para dependentes químicos, né? Então, até mesmo quem tiver um conhecido que esteja passando, seja criança, idoso, jovem, que esteja passando por essa triste experiência, podem encaminhar para uma orientação e começar um tratamento. É um tratamento de orientação, de apoio, de carinho, para ajudá-los a passar por essa etapa aí que a gente faz uma ideia que deve ser muito difícil, tá? E é isso, vamos fazer uma nossa prece inicial agora. Envolvidos nesse ambiente de paz, Senhor, de harmonia, já preparado com tanto carinho por essa espiritualidade que nos acompanhou durante o nosso dia, que nos ajudou a estar aqui, que nos conhece em detalhes, sabe das nossas necessidades. Obrigada, Pai, por esse ambiente de paz, por essa casa que nos acolhe, pelos nossos mentores, esses amigos inseparáveis que estão ao lado de cada filho seu, Pai. Estejamos aqui em sintonia com esse plano maior, buscando mais uma vez o aprendizado tão importante para a nossa evolução moral, espiritual, para que nos tornemos a cada dia pessoas melhores, pessoas mais fortes, pessoas capazes de perdoar, de amar ao próximo com mais facilidade. E agradecemos esse abraço carinhoso que recebemos desses mentores amados que aqui já prepararam o nosso ambiente de estudo com tanto amor. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos falar hoje, desculpa o seu nome, Tânia. Desculpa. Nossa palestrante é a Tânia. Vamos falar hoje do silêncio necessário, né, Tânia? De momentos de coragem. Momentos de coragem. Tá? Tô dando uma coladinha aqui. Certo? Então tá bom. Para quem chegou agora, sejam bem-vindos. Primeiro arrumar o microfone, porque senão ninguém me ouve. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta casa e boa noite também a todos aqueles que nos ouvem através da internet, né? Esse grande advento da modernidade. Quando a gente fala de silêncio, para a gente falar de silêncio, a gente tem que falar de palavra, né? E para falar de palavra, eu fui buscar uma passagem do Evangelho, que é a passagem que fala sobre a prece. Por que a prece? Porque toda vez, né, existe um capítulo no Evangelho que fala, pedi e obtereis. Não é? E ele vai tratar exatamente da prece.
que a gente faz a prece, como que a gente tem que fazer, qual é a função dela. Então é uma passagem belíssima para nossos estudos. E lá ele diz, o que é a prece senão o dizer palavras positivas, ou seja, para pedir alguma coisa, ou seja, para agradecer alguma coisa, não é? Ou em prol de alguém, ou para adorar a Deus, enfim. Né? E essa prece, essa palavra, como é que ela funciona? Ela só funciona porque nós pensamos alguma coisa. E a palavra nada mais é do que a expressão daquilo que a gente pensa. Não é? Então vamos imaginar como é que isso funciona de fato para a gente poder entrar no silêncio depois. Primeiro a gente fala bastante e depois a gente silencia. Como é que funciona esse mecanismo aí tão comum, né, para o ser humano? Imaginemos que nós estamos mergulhados, como os peixes nos mares, nós estamos mergulhados naquilo que a gente chama de fluido universal. A partir do momento em que a gente pensa, ou a partir do momento em que o peixe mexe na água, ele produz o quê? Se a gente jogar uma pedrinha na água, essas pedrinhas formam uma movimentação na água até atingir as margens, não é isso? E vai até, você fala assim, nossa, olha, porque uma pedra consegue movimentar ali de moléculas nessa água. Quando a gente pensa, o nosso pensamento é uma vibração, é uma energia, e aí ele movimenta tudo o que está ao nosso redor. Esse fluido em que estamos mergulhados, como a água, ele penetra tudo. Ele está em todos os ambientes. Ele está aqui presente onde nós estamos hoje, ele vai mais além, ele envolve a todos nós, ele envolve até aqui fora na rua, envolve o nosso planeta, o nosso Brasil, o planeta inteiro, o sistema solar a que pertencemos e todo o universo. Quando a gente emite um pensamento, tal como a pedrinha na água, a gente movimenta todo esse fluido universal. Tal a força do nosso pensar. E aí, se nós pensamos em alguém ou por alguém, o nosso pensamento, viajando nesse fluido universal, ele percorre todos os espaços necessários até encontrar aquele a quem pensamos, para quem nós emitimos o pensamento. A Deus, aos nossos anjos guardiães, aos nossos espíritos amigos, àquele parente, àquela pessoa que detém o nosso amor e que nós estamos com saudade, não importa. Ele vai ao encontro dessa criatura. Mas existe também um outro livro de Emmanuel que se chama Coragem. E ele explica que não importa o tipo de palavra, já que a palavra é a expressão do pensamento, então imaginem que se de pensar nós atingimos o outro que foi objeto do nosso pensamento, seja ele qual for e seja qual tipo for, não é? Imaginem que para expressarmos as nossas palavras, nós estamos emitindo neste fluido universal 2 vezes a mesma coisa. Por quê? Porque a palavra também é vibração, não é? Se nós colocarmos um copo à nossa frente e nós proferirmos alguma palavra em alto e bom som, nós vamos produzir uma mexida, vamos dizer assim, nessa água. Não é? Então a gente pensa e o pensamento percorre o espaço através do fluido universal. Nós falamos e a nossa voz vibra, faz vibrar este fluido e ele percorre novamente o mesmo espaço. Então, e aí nós vamos voltar para o silêncio. Dentro desse nosso mundo,
tão comunicativo, onde todo tipo de comunicação é visto, não tem ninguém hoje em dia que não fique no seu celular, no seu tablet, no seu computador, enfim, não é? Que não faça uso dos seus meios de comunicação para emitir os nossos pensamentos. Nós estamos usando esse veículo, que é o fluido universal, para todo tipo de energia, seja o magnetismo, sejam as ondas sonoras ou da televisão, ou do rádio, ou do computador, enfim, que aí já entra num conhecimento que não é a minha praia, vamos dizer assim, não é? Mas a gente sabe que essas energias fazem parte do nosso mundo e, portanto, elas estão aí impregnadas dos nossos pensamentos. Mesmo aqui, todos silenciosos, com exceção da minha pessoa, mas todos silenciosos estão fazendo, acredito eu, que ao mesmo tempo em que eu vá falando sobre esses assuntos, vocês vão fazendo um crivo, um juízo a respeito daquilo que é dito. E, portanto, nosso ambiente está impregnado de todos os pensamentos que nós temos aqui, não é? Uma vez que esse pensamento viaja de ida, quando ele encontra o objeto do nosso pensar, ele retorna também no caminho inverso. Da mesma maneira que quando a gente joga uma pedrinha na água, essa movimentação da água vai se expandindo até atingir as margens e depois retorna ao seu ponto de partida. Então, o nosso pensamento vai, mas o pensamento volta. Acrescido ou não dos pensamentos da pessoa que foi objeto do nosso pensar. Muito bem. Se nós estamos vivendo num mundo cheio de comunicações, onde o uso da palavra é constante, e nós temos que emitir, é muito fácil emitir juízo sobre tudo aquilo que vemos, sobre tudo aquilo que vivenciamos, sobre tudo aquilo que conhecemos. E nem sempre, numa roda de conversa, a gente fala coisa com coisa. A gente fala, às vezes, por hábito de falar, porque é gostoso jogar conversa fora, como a gente diz, não é? Seja no trabalho, seja no ambiente familiar, às vezes o que a gente percebe é que quando a gente conversa sobre coisas do cotidiano. Ah, meu bem, você chegou onde você deixou seu paletó, por favor, olha, a janta daqui a pouco está pronta. A gente fala muito, mas não fala muita coisa a respeito de nós mesmos. A respeito, e hoje à tarde, num encontro muito gostoso com algumas amigas, nós falávamos exatamente isso. Será que tudo que eu digo é tudo que está dentro de mim? Será que tudo aquilo que eu expresso é realmente a necessidade que eu tenho dos meus pensamentos ou dos meus sentimentos? Porque toda vez que eu falo, a minha palavra está carregada de mim mesma. Está carregada dos sentimentos que nutrem a minha alma. As palavras são ditas e elas são reflexo de quem eu sou, do que eu vivo, do que eu entendo de vida. Não é? E nem sempre a gente faz uso dessa comunicação de forma realmente racional. Não é verdade? Então, quando a gente fala de silêncio, muitas vezes, no bate-papo diário, às vezes tem pessoas que falam assim, mas aquela moça fala tanto, meu Deus do céu, que é até difícil escutar. Mas de tudo que ela diz, e que está carregado da sua intimidade, está carregado dos seus sentimentos, o que eu faço com ela que me entra pelos ouvidos todos os dias? Olha que dimensão a respeito da palavra. Quando eu ouço, eu recebo dentro de mim um pouco daquele que está falando. Um pouco da sua alma.
Emmanuel coloca também num livro que se chama deixa eu ver, é o capítulo 8, Encontro Marcado, do capítulo 8. Ele diz que quando a conversa é um encontro de almas, e eu me pergunto, será que toda conversa é um encontro de almas? E quando a gente estuda a palavra como pensamento, como expressão do pensamento, é assim. Porque embora eu possa estar falando coisas do cotidiano, aparentemente sem uma profundidade, mas um pouco de mim está indo em cada uma dessas palavras que eu estou dizendo. As minhas frustrações, os meus sentimentos, as minhas visões de vida, os meus pensamentos. E às vezes a gente imagina que não é preciso falar para que o outro nos entenda. Então, quando ele fala, o Divaldo, quando ele fala do silêncio necessário, ele diz que é preciso ter assim, fazer um uso da nossa razão ou do conhecimento que nós temos na lida com o outro, de forma a falar aquilo que é preciso ser dito. E silenciar quando aquilo que a gente escuta, ou quando nesta troca de almas, aquilo que está sendo dito não me serve. Em que sentido? No sentido do negativismo, daquilo que eu falo e daquilo que é negativo. Não é? Se eu vou falar de alguém, eu vou falar alguma coisa, e ela não traz benefício para as pessoas, qual a razão dessas palavras serem ditas? Por que as dizer? O que ela traz, né? A minha cunhada costuma dizer assim, é bom, real e necessário? Verdadeiro e necessário? Se não é nenhuma das três coisas, então eu prefiro me calar. Então esse é o silêncio necessário. E às vezes, no turbilhão das coisas que envolvem a nossa vida, a gente fala, mas não fala o essencial, o necessário. Então, muitas vezes, é preciso que o silêncio venha e tome conta de mim para que eu tenha esse encontro comigo mesmo. Para que eu trave uma conversa com o meu eu. E descubra o que me falta, e descubra onde estão as minhas mazelas, aonde estão as minhas frustrações, aonde estão os meus êxitos e as minhas conquistas. E eu possa, então, quando falar com o outro, falar de coisas que possam me fazer crescer e ao outro. Ou, às vezes, apenas esclarecer. O que falta hoje nas nossas conversas é o esclarecimento do que sentimos. Convivemos com uma pessoa 20, 30 anos e imaginamos que ela nos conhece como a palma da mão. Mas será que a gente já olhou para a palma da mão? Será que sem olhar para a palma da mão eu consigo dizer todas as marcas que ela tem? Sem olhar para ela? Será que eu sei exatamente o desenho das minhas digitais, por exemplo? Então, o convívio, muitas vezes, cheio de troca de palavras, na verdade não nos aproxima do outro. Nós imaginamos que o outro nos conhece e esquecemos de dizer a ele o quanto é bom estar com ele, o quanto nós o amamos, o quanto nós sentimos falta, saudade, o quanto é gostoso ouvir a sua gargalhada ou o seu ressonar quando acordamos no meio da noite e olhamos o nosso companheiro, o nosso filho.
não é? E observar na quietude ali da nossa alma o quanto que o outro, as transformações que nós fomos enfrentando ao longo do tempo, ao longo da nossa existência. O quanto aquela criatura me influenciou para que eu fosse aquilo que eu sou hoje. E o quanto será que eu também, nessa troca de almas, a influenciei a ser aquilo que ela é? Não só naquilo que existe de bom, mas também naquilo que é dificultoso para nós enfrentarmos. E às vezes é preciso dizer, expressar. Olha, não gostei disso. Olha, isso não entendi. Por favor, me explique melhor. E aí, homens, por favor, tapem os ouvidos. Isso não é para vocês ouvirem, só as mulheres, tá? A mulher, quando está brava, ela diz assim: ah, mas eu falei para ele, ele não entendeu, também não falo mais. O que foi, meu bem? Como se ele não soubesse. E esse silêncio, na verdade, não leva a nada. Não é? Porque a gente pressupõe que, a gente cria hipóteses, não que é uma brincadeira, é lógico, porque isso ocorre em todos os setores, seja homem, seja mulher, não é? Às vezes a gente tem a intenção de que pela cara o outro entendeu. Não, nem sempre. Às vezes você tem uma noção, você tem uma leitura das expressões humanas que não corresponde àquilo que eu queria dizer. Por isso que a palavra existe. Que é para que a gente, ainda neste planeta, nós ainda precisamos da palavra para expressar literalmente aquilo que a gente pensa. Não fazer uso da palavra como uma arma de agressão ou de maledicência, né? Porque ela, se a palavra é a expressão do pensamento, ela vai, ela atinge o outro e ela volta. Mas ao atingir o outro, ela não foi só bater ali e voltar. Ela bate e repercute dentro do nosso íntimo. Quando a gente está em silêncio, pensativo, absorto nas próprias ideias, e alguém buzina forte ao nosso lado, ou de repente você está assistindo a sua novela, né? Tranquilo. Aí vai ter um jogo de futebol, não sei nem de que time é. E aí de repente os fogos, tal. Você está lá na quietude do seu lar, porque o barulho, o som repercutiu no ambiente. E não foi só no seu ouvido. Você sente o barulho no seu corpo, ele repercute dentro de você. Como o rugido de um leão quando vai atacar a sua presa, e ele solta aquele som momentaneamente. A presa, o animalzinho ou a vítima, ele paralisa. Ele não consegue se movimentar por uma fração de segundo que seja. Mas ele para. Ele não consegue reagir. Tal a intensidade das consequências dessa vibração no organismo dessa vítima, dessa presa. E é então que o leão consegue, o animal consegue atingi-la e se alimentar, vamos dizer assim. Então, isso é mais para explicitar que toda palavra pensada ou dita repercute no íntimo do outro. Cria, nem que seja numa fração de segundo, uma repercussão molecular no nosso organismo. E aí a gente fala, mas por que será que eu fiquei doente? Por que eu estou com tanta dor de cabeça? Por que eu sinto o peito
apertado, angustiado? Por que eu me sinto tão triste se minha vida parece que está sob controle? E às vezes a gente não se dá conta de que essas trocas constantes criam um hábito, que é um hábito de dizer sem falar. Parece um contrassenso. Mas quantas vezes a minha avó costumava dizer assim, eu e essa minha amiga, que eu a conheço desde pequena, não, desde pequena não, porque pequena eu sempre fui. Desde menina, eu não cresci muito daquela época para cá, não é? Mas desde menina, nós nos conhecíamos e minha avó dizia assim, mas que conversa mais sem proveito. Porque nós éramos jovens, adolescentes, falávamos e não sabíamos nem o quê. Ríamos de tudo, nem sabíamos por quê. Mas aquilo nos fazia bem, não é? Por que que fazia bem? Porque era destituído de sentimentos negativos. Ali as nossas almas estavam entrelaçadas pelo valor da amizade, do bem-querer, sem a malícia, sem as cobranças, não é? E eu acredito que quando o Divaldo vem falar deste silêncio, é para que a gente recupere essa inocência do sentimento puro, de trazer o sentimento sem que ele esteja carregado de mágoa. Se eu disser para você com toda a minha delicadeza de alma, mas eu não gostei do que você disse. O outro se espanta, se assusta, porque ele não percebe muitas vezes que aquilo que ele disse, que fala, mas põe logo a comida na mesa. Que são exemplos muito do dia a dia que eu coloco para que a gente não entre numa sintonia negativa de lembranças negativas. Então, o nosso coração tem que estar livre, tem que ter liberdade de sentir e de perceber que as trocas precisam acontecer de forma harmoniosa e equilibrada. Por isso que na doutrina nós dizemos, nós temos que ter um autoconhecimento. Tudo aquilo que nós formos estudar não serve para o outro, serve para mim. Imaginem que para eu estar aqui, e eu tenho aqui, você no começo disse, nossa, tem pouca gente, olha agora, não é? Imaginem, não é? E isso de encarnados, sem dizer dos encarnados que nós trazemos junto conosco e que são pessoas que nos amam, espíritos benfeitores, amigos, anjos guardiães, porque é a eles que nós nos ligamos ou devemos nos ligar. Não é? Então, se toda esta pleiade aqui está junta, e sou eu que estou falando, olha quantos ouvidos me ouvem. Olha quantos pensamentos eu estou tendo de volta para mim e olha a responsabilidade disso. Então, se eu disser palavras aqui que não estiverem dentro da minha alma, eu posso falar as maiores palavras do mundo, eu posso ter um discurso belíssimo. O que vocês vão receber é aquilo que eu tenho dentro da minha alma. E não as palavras em si. E não a correção da língua portuguesa. Percebe? Então, quando a gente fala e a gente toma para si essa responsabilidade, eu não posso falar qualquer coisa. Eu não posso dizer de coisas que eu não sinta. Ou que não me sejam e que não me sirvam também de estímulo ou de aprendizado para que eu também possa transformar a minha intimidade. Senão, seriam palavras ocas, vazias,
E a única coisa que vocês iriam receber seria a expressão dos meus sentimentos, daquilo que vai na minha alma. Por isso que Emmanuel diz, toda conversação, por mais silenciosa que seja, ela é uma troca de almas. Né? Nós estamos aqui nos entrelaçando energeticamente. E nós fazemos isso, até que horário eu vou? Então, porque eu começo a falar muito, né, a gente... Ok. Então, quando a gente se entrelaça, e a gente se sente bem nesse entrelaçar, que bom. Mas quando a gente fala educadamente, mas os sentimentos não correspondem à palavra bendita e bem dita separado, ela é perceptível. Você fala engraçado, aquela pessoa falou uma coisa interessante, mas eu não consegui sentir firmeza. Não é? Porque ela está carregada de vibração. Então, se nós estamos nos expressando, ou se nós estamos nos expondo através das palavras, nós estamos expondo também quem somos na nossa intimidade, mesmo sem o dizer. Então, que as nossas palavras sejam de amor, que os nossos sentimentos sejam de construção. Construção porque eu acredito que o outro deve crescer comigo. E que se o outro é falho, eu também sou. Se o outro deixou de dizer por esse ou aquele motivo e eu percebi, eu posso perguntar a ele. Eu percebi, você não gostou, não foi? Por isso que se diz, dentro da doutrina, a gente tem a terminologia. Nós vamos ter um curso de educação doutrinária, um curso de educação mediúnica, um curso de educação, porque na verdade nós vamos educar o nosso pensamento, educar as nossas palavras, educar a nossa visão de mundo e descobrir quem somos de fato e o que precisamos fazer para termos o silêncio necessário da nossa alma para nos reencontrarmos. Então, que esse caminho de descoberta seja de felicidade, seja de reencontro com essa alma que é uma criação divina e que, portanto, é bela na sua essência. Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e obrigada pela paciência. Bom, pessoal, vamos abrir para as perguntas, para os internautas também. Se nos derem licença, a gente já tem 2 perguntinhas dos internautas, tá? E a gente parte para vocês, tudo bem? Temos aqui da Maria Silveira. Me calar para evitar brigas dentro de casa é meritório aos olhos de Deus? Ou estou sendo conivente com o que vejo de errado? É o que eu disse, né? Maria Silveira. Boa noite e obrigada pela contribuição. Maria, toda vez que a gente se cala dentro de uma situação de conflito, sim, é positivo. Desde que a gente não guarde os rancores dentro da nosso coração. Então, toda vez que nós formos expressar a nossa palavra, no momento de silenciar para evitar conflitos, ótimo. Mas vamos ocupar o nosso pensamento, então, com coisas que sejam positivas. Então, o Evangelho é excelente para isso. No momento oportuno, se a gente percebe que os ânimos estão alterados, vá, faça uma prece, faça uma leitura, porque já só nesse minuto o teor do seu pensamento já mudou, não é? E aí você consegue, então, atingir o outro de uma forma positiva, quebrando as energias negativas. Sérgio Felipe
que é um neurologista que faz estudo na USP, e é também espírita, ele faz estudo com pessoas que têm esquizofrenia, doenças, etc. E numa dessas excursões científicas, ele tirou a fotografia de pessoas que emitem pensamentos, pessoas doentes, esquizofrênicas. Tá? Então ele fotografa essas pessoas quando elas não estão em crise. E ele diz assim, só para que a gente tenha uma ideia, Maria Silveira, por favor, eu gostaria até que você pensasse a respeito. Quando a gente está com pensamentos positivos, calmos, tranquilos, nós emitimos nos nossos pensamentos como se fossem bobs. São formas, energias circulares que estão sobre a nossa cabeça. Bobs. Imagine que nossa cabeça hoje, aqui, eu espero que esteja todo mundo de bob na cabeça. Porque são energias positivas. Olha que legal, até os carecas podem usar bobs. Não é? Quando essas mesmas pessoas, e isso foi fotografado, existe um site do Sérgio Felipe, né, da USP, se vocês quiserem visitar, sobre neurociência. E aí, quando as pessoas estão em crise, essas energias, elas são em formas agudas, elas são disformes. A única coisa que consegue desfazer essas formas pontiagudas é a prece. Porque a prece, quando ela faz esse movimento circular, forma como se fossem roldanas que se entrelaçam e fazem esse tipo de movimento. Se você coloca uma ponta aqui no meio, ela vai desbastando as pontas de energia. Tá bom para vocês assim? Vamos lá. Próxima pergunta é do Lourenço, aqui de São Paulo. Tânia, boa noite. Ele diz: concordo, o silêncio é necessário, mas se não temos nada de útil a dizer, somos todos sábios? Um grande abraço. Lourenço. Nem sempre a palavra proferida, ela é carregada de sabedoria e nem sempre a palavra não expressa, também expressa a sabedoria. A sabedoria está em saber o que dizer e quando dizer. Vamos lá, gente. Fiquem à vontade para quem quiser fazer um comentário, uma pergunta, trocar uma informação, né, Tânia? Alguém? Boa noite a todos. Tem um tipo de contexto muito interessante, né? Que é aquela máxima de discutir a relação. Você, quando fala com uma mulher, um homem, quando fala com uma mulher, pode articular uma alquimia toda científica, pode pegar toda a argumentação possível, né, imaginária, e ela não ouve. Né? E aí ela começa, no meio da sua expressão, a despejar o que está na cabeça dela. Tem um livro que fala assim, os homens são de Marte, as mulheres são de Deus, qualquer coisa assim. Também traz esse tipo de analogia de comunicação. Na verdade isso é comunicação, né? Quando eu não sei ouvir, também falho quando eu me expresso. Porque eu não sei tocar, né, levar ao outro o que eu quero, né, que a pessoa compreenda. Muito mais que isso, que ela compreenda e que tenha um efeito. O que você poderia me colocar em relação a essa dificuldade que nós temos hoje? Eu também, né? Quer dizer, minha cabeça com um monte de pensamentos, às vezes a pessoa está falando comigo e eu não estou ouvindo, não estou compreendendo ou não estou nem ouvindo mesmo. E saio no meio da conversa falando um monte de coisas que às vezes não tem nada a ver com o assunto que a pessoa estava dizendo e traz o quê? Um tal do ruído de comunicação. E se passar 2, 3 dias e você perguntar o porquê que vocês estavam brigando, nenhum nem outro vai lembrar mais. Não é verdade? Em primeiro lugar, uma lembrança. Dentro da doutrina nós sabemos, estamos homens, estamos mulheres, hoje. Amanhã
poderemos inverter os nossos papéis. Existem algumas condições, estamos nessa condição até para entendermos a dinâmica do pensamento um do outro e respeitar essa dinâmica do pensamento. O que não se faz é silenciar para ouvir. Você disse bem, a gente não ouve um ao outro, mas isso é recíproco, não é? Nem sempre, às vezes a mulher tem uma ânsia de falar muito para expressar, para falar tudo o que ela sente, mas não é preciso dizer tudo o que ela sente, ou que, na verdade, a gente não fala tudo o que a gente sente, a gente fala tudo o que a gente imagina que o outro pensa. E é aí que está o grande equívoco, né? E eu, como mulher, posso dizer isso de cátedra, porque isso é um aprendizado que vem única e exclusivamente através do autoconhecimento. Sejamos homens ou mulheres, precisamos prestar atenção em quem somos, como vivemos, como reagimos diante das coisas e o que é essencial ser dito. Porque às vezes a gente fala e não diz nada. E o outro não entende mesmo aquilo que a gente está falando, porque a gente fala, a gente imagina que somos um pouco Jesus e resolvemos falar sobre parábolas, não é? Mas a gente não tem o domínio das parábolas, nem dos sistemas figurativos para poder explicitar. Então é melhor falar claramente qual é o sentimento que te aflige. E se você não consegue expressar, então se acalma. Faz o uso, procura falar para você mesmo o que é realmente que te aflige. Não pode ser um monte de situação. Um monte de situação, na verdade, é consequência de coisas que não foram ditas na sua simplicidade. E é por isso que o homem se cansa de ouvir, com razão até. Muitas vezes se cansa mesmo. Porque ele fala, nossa, agora eu já perdi o fio da meada, começa de novo. Mas qual é o homem que no meio de uma discussão vai querer ouvir tudo de novo? Não é? Então, na verdade, é assim. Nós precisamos ter calma para descobrir quem somos. Tudo aquilo que vivenciamos vem de uma escolha que é nossa. Ninguém nos forçou a sermos dessa forma. Ninguém nos forçou a aceitarmos a vida ou a casar com alguém por. Não, isso foi decisão nossa. Então, nós temos também que ter a maturidade de assumirmos as nossas próprias escolhas. Ninguém é influenciado por ninguém. Pode até ouvir e dar vazão ao que o outro fala, tá? Fazer com que aquilo repercuta nos seus pensamentos. Mas a atitude que vai fazer com que você se transforme ou não, é uma ação sua e só sua. O aceitar o que o outro diz ou não é uma atitude única, sua, é individual. O pensamento, ele é único, ele é teu. Ninguém pensa por você. Já dizia o filósofo, tirem minha vida, tirem-me tudo, mas vocês não vão poder calar o meu pensamento. Não é? Então é isso, eu acho que a doutrina nesse sentido, ela é maravilhosa quando nós nos dispomos a descobrir quem somos de fato. O que viemos fazer neste mundo? Por que escolhemos esta ou aquela pessoa? Não é a pessoa que é ruim. Não foi a minha escolha que foi ruim. Por que eu escolhi? A razão está em mim, não no outro. E aí a gente consegue, com amor, com paciência, com perseverança, com dedicação, nos transformar ou transformar a nossa intimidade para sermos felizes. E ao sermos, fazer com que o outro também usufrua dessa felicidade. É isso que eu desejo para todos nós. A Vanessa vai ficar mais um pouquinho com a gente até o momento do espaço? Então tá. Se alguém tiver mais alguma dúvida, ela vai estar aqui com a gente, tá?
Bem, queridos, vamos passar agora para o momento de vibrarmos, unirmos aqui os nossos pensamentos, com muito amor, com muito respeito, a todo cantinho, Pai, desse planeta, desse nosso país, dessa nossa cidade que nos acolhe, onde haja dor, onde haja sofrimento, desespero, abandono, medo. Vamos vibrar por hospitais, asilos, orfanatos, abrigos, casas de detenção. Que haja luz, Pai, para todos esses irmãos. Amparo da espiritualidade amiga, carinhosa, presente. Que todos passem pelas provas de cabeça erguida, com coragem, sem retroceder. Assim como nós, vamos vibrando pela nossa casa, vamos imaginando todos que moram lá com a gente. Vibrações de amor, de equilíbrio, de harmonia. Agradecendo por termos um teto, pela nossa família, por amigos. Vibrarmos também, Pai, por aqueles que temos mais dificuldade de nos relacionar. Vamos vibrando por todas as casas, igrejas, templos, onde haja amor, onde o seu nome seja dito com respeito, onde uma ou mais pessoas estejam reunidas para refletir sobre os teus ensinamentos, Pai, tão necessários para a nossa caminhada. Que todas essas casas, onde haja amor, sejam assistidas e mantidas, Pai, pela eternidade. Aprendamos a refletir sobre a necessidade do silêncio, esse silêncio que nos faz compreender mais, que nos faz perceber que todas as mudanças do mundo, Pai, dependem da nossa vontade, do nosso empenho e do amor, essa palavra universal que cobre a imensidão das nossas dificuldades, que ainda são tão grandes, mas que saibamos fortalecer em nós as nossas qualidades e que o nosso julgamento frente a essas qualidades seja sempre com base no Teu Evangelho, Pai, para que saibamos e tenhamos a certeza se estamos no caminho certo ou não. Hoje e sempre, graças a Deus, que assim seja. Vamos passar agora para o momento dos passes, tá? Quem está vindo pela primeira vez, não sabe qual passe receber, é só aguardar sentadinho que a gente vai orientar.